nome de Jesus, é bom ter você aqui conosco essa noite, para juntos darmos toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. É por causa dele e por causa do nome dele que nós nos reunimos aqui. E dele não apenas cantamos, mas também dele recebemos orientação, instrução e direção através da sua palavra. E é o que temos vivido aqui em nossa comunidade desde o começo de janeiro com a série de semeadores, onde temos falado claramente sobre esse assunto, onde plantamos e escolhemos sementes para lançar. E hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens falando sobre o último tema, e talvez o mais sensível e o mais delicado, que é a semente da generosidade. Sim, nós hoje vamos falar sobre dinheiro. E talvez você esteja aí dizendo, eu acho que eu escolhi o culto errado para vir. Eu devia ter ido em outro lugar hoje, ou deveria ter ficado em casa. Ou alguém esteja dizendo, justo hoje que eu trouxe meu convidado e tinha garantido para ele que a nossa igreja não ficava lá pedindo dinheiro ou falando sobre o dinheiro do púlpito. Mas eu também estou na mesma situação que você. Desde o momento que nós separamos essa série de mensagens, e eu sabia que eu iria encerrá-la com a semente da generosidade, que é nada mais, nada menos do que como administramos os nossos recursos financeiros, eu também já fiquei desconfortável. Então eu tenho algumas limitações para falar com você sobre esse assunto hoje. Primeiro, pela própria timidez pastoral que me envolve em relação a isso. Como um bom presbiteriano, nós temos algumas reticências, temos algumas resistências ao abordar esse tema e deixar as pessoas desconfortáveis ou constrangidas diante de talvez uma insinuação onde você possa compreender mal o propósito da contribuição. Outro problema é que nós estamos num território minado, tratando-se de um tema evangélico recorrente nas televisões, nas redes sociais, quando se fala de dinheiro de maneiras às vezes tão absurdas, tão desconectadas com as escrituras e que trazem tantas confusões, feridas e machucados. Quantas pessoas estão aqui nesta igreja, ou que me assistem agora pela internet ou pelas redes sociais, não estão feridas por um sistema de contribuição ou pela forma como foi abordado esse tema dentro da sua comunidade, que trouxe para ela feridas, machucados incontáveis. Então eu também reconheço que não é nada fácil falar sobre isso diante do território sensível e minado que estamos pisando. Mas, sobretudo, eu entendo que nós estamos diante de um momento muito mais delicado no que diz respeito àquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos. A minha timidez em relação ao assunto é visível. A questão das distorções evangélicas a respeito do tema, nós não podemos desconsiderar. Mas existe algo invisível, que nós muitas vezes não palpamos e que coordena o nosso comportamento, o nosso entendimento e a forma como nós lidamos com o dinheiro. Primeiramente, em relação ao que ele significa em termos de poder simbólico. Foi o sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu que disse que existe uma estrutura simbólica que rege os comportamentos humanos. Entre essas estruturas, nós temos o dinheiro. O que é o dinheiro, senão um valor que atribuímos, que traz para nós um certo nível de status quo, que traz para nós um certo nível de posição e também de autonomia. O dinheiro em si nada é. O valor simbólico que atribuímos a ele é o que determina como lidamos com ele. Um exemplo claro disso é pegar uma nota de R$100 e uma nota de $100. Se eu entregar para você e perguntar, escolha uma das duas, qual você escolheria? $100. Porque o valor atribuído socialmente, atribuído e como uma certa convergência mundial nas garantias do governo, da economia e também da estrutura política, nós dizemos que aquela nota de $100 vale mais do que a nota de R$100. Mas ambas valem a mesma coisa. Alguns centavos para serem confeccionadas. É o valor simbólico que atribuímos que mobiliza como lidamos com isso. A esse valor simbólico nós fazemos guerra. A esse valor simbólico nós estabelecemos relação de alienação social. Ou seja, eu me relaciono com o outro baseado nos meios para alcançar os fins, baseado no poder simbólico que rege o meu comportamento e a minha compreensão do que significa dinheiro. Quantas pessoas que socialmente estão tomadas por esse padrão e não conseguem compreender até onde vai o simbolismo do dinheiro e são escravizadas ao seu status, ao seu poder e ao seu desejo de autonomia e independência baseado nesse poder simbólico. Mas também nós temos, além disso, um poder espiritual idolátrico. Além de um poder social simbólico, nós temos um poder espiritual idolátrico. Porque também dinheiro é falado nas Escrituras como um poder espiritual relacionado e personificado na pessoa de Mamon,
Foi Jesus quem disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Vocês não podem servir a dois senhores, pois hão de amar a um e aborrecer a outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Mamon é essa entidade personificada cuja garganta ela é insaciável, sempre pedindo mais sacrifício. Ela sempre pede mais ofertas. Um Deus de uma entidade espiritual que pede nada mais do que a sua completa e total devoção. Então, quando falamos em dinheiro, não apenas no ambiente simbólico social, mas no ambiente espiritual idolátrico, nós temos relações de poder, de pertencimento, de domínio, de escravidão, que esse poder ídolo também toma a nossa devoção e toma o nosso coração, combatendo diretamente com os valores de Cristo, que são a generosidade e não o materialismo. Veja bem que Mamon vai exatamente no outro movimento. Então eu compreendo que nós estamos pisando em território bastante sensível, porque nós estamos falando de algo que traz muitas interpretações. Porém, eu preciso admitir uma questão. Não falar sobre esse assunto seria negligência da minha parte. Não falar desse assunto seria um equívoco, porque eu estaria privando um povo de entender que existe uma maneira compreensiva, bíblica e leve de entender generosidade e contribuição financeira no reino de Deus. E entenda como contribuição financeira o dízimo, a oferta, a generosidade com outros e com outras instituições também. Eu não posso privá-los de entender que existe uma maneira leve e bíblica de fazer isso. Eu também não posso privá-los de entender que existe nesta relação uma relação de dependência da provisão de Deus e de testemunhos maravilhosos. Dizer para você que isso não é verdade, dizer para você ou omitir essa verdade, traria para você um senso de dependência total naquilo que você faz e naquilo que você é. Ofertar, dizimar, ser generoso, me leva a um ambiente de dependência espiritual e também de dependência da provisão de Deus. Mas, sobretudo, não falar sobre esse assunto é privar uma comunidade de experimentar a bênção, a realização e a satisfação de ser generoso. Quem tem o coração voltado para isso sabe como esse movimento é tão salutar, tão gostoso, tão maravilhoso. Porque a própria palavra de Deus diz em Atos capítulo de número 20, versículo 35. Não se enganem, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então a generosidade é um princípio de bênção, de realização, de plena satisfação. Por isso eu digo para você, nós vamos falar sobre esse assunto sim. Nós vamos adentrar para esse conceito essa noite, sim, e vamos descortinar esse assunto diante dos nossos olhos, sim. Então, prepare o seu bolso, cuide da sua carteira, que nós estamos... Não prepare nada, não. Você não precisa ter medo do que vai acontecer aqui essa noite. Porque nós não falaremos nada mais do que as Escrituras nos ordenam a respeito de como administramos o dinheiro. E isso deve ser de uma maneira livre, espontânea e bíblica. Por isso, eu quero encontrar um texto bíblico maravilhoso das Escrituras, que está registrado no texto de 2 Coríntios 8 e 9. Mas deixa eu contar o contexto para você antes de a gente ler, porque daí você lê já com senso de pertencimento ao texto. Vamos lá. Paulo está escrevendo aos Coríntios a respeito de um problema que aconteceu na Judéia. Havia uma grande fome que estava pegando toda a igreja da Judéia, inclusive Jerusalém. Paulo passa coletando recursos financeiros em todas as igrejas da Ásia. Corinto era uma das igrejas na Grécia. E ele vai passar por Corinto para fazer essas coletas. E ele diz, olha, lá na Ásia, os macedônios estão fazendo grandes contribuições também. E ele diz o seguinte, os macedônios, na sua pobreza, estão dando mais do que a gente imaginava. E eles estão sendo generosos em abundância. Então Paulo pega o exemplo dos macedônios e diz aos coríntios, aos corintianos, e fala assim para eles, tais quais os macedônios, assim também devemos fazer. E o meu papel essa noite é olhar para essa reflexão do apóstolo Paulo e dizer, tais quais os macedônios fizeram, orientados por Paulo, para que os coríntios fizessem, orientados por Paulo, também somos orientados por Paulo para fazer igual. Então nós estamos no mesmo padrão e no mesmo patamar. A Bíblia não está longe de você. Ela não está distante da sua cultura, não está distante dos seus valores. Ela está aqui e fala conosco hoje. Por isso, vamos ler o texto da perspectiva de um chamado à contribuição generosa e ao entendimento de como administrar os recursos para o reino de Deus. O texto está registrado assim, e eu vou ler o capítulo 8 e vamos ler algumas partes do capítulo 9 também. Um minutinho.
Leia comigo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Um povo pobre, um povo carente. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam, por iniciativa própria. Ninguém os obrigou a fazer isso. Eles nos suplicaram, inclusive, insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. A palavra santos aqui significa os santificados, significa os crentes. Imagine só que Paulo está dizendo assim aos macedônios: não, gente, vocês não têm muito para oferecer, vocês mais precisam de ajuda que vocês podem dar. E eles dizem: Paulo, nós queremos participar, nós sabemos o privilégio disso, então nós vamos insistir nesse privilégio de participar da assistência aos santos. Preste bem atenção nessa palavra privilégio. Então, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito, que era o auxiliar de Paulo, que assim como ele havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Privilégio de contribuir. Grave essa palavra que ela é importante para a nossa reflexão. Não digo isso como mandamento, preste bem atenção. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aí o Paulo vai falar sobre Tito, e aí ele vai retomar o assunto no capítulo 9. E ele começa dizendo no versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no seu coração. Preste atenção nessa palavra, no seu coração. Não com pesar, tristeza, angústia ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem de toda boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente que fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. As pessoas vão ver Deus em vocês, pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Veja comigo que Paulo está falando o tempo todo sobre generosidade. Ele apresenta para mim aqui, para você, 3 lições que eu quero compartilhar para que a nossa generosidade, a nossa maneira de lidar com os recursos financeiros e o dinheiro possam ser parecidos com o que Paulo imaginava quando ele escreveu esse texto aos Coríntios. Então preste bem atenção. O dinheiro, a generosidade que você possui, antes de tudo, deve ser uma resposta a Deus. É uma resposta, não é uma causa. Não é algo que você faz imediatamente. Não é a causa motora de você estar no Evangelho. Não é a causa motora de você contribuir ao reino. Ele é simplesmente uma resposta. E é uma resposta ao privilégio. Eles insistiram porque eles sabiam o privilégio de contribuir. E Paulo lembra aos Coríntios: vocês têm que saber, é um privilégio contribuir. Por isso, irmãos, precisamos reconfigurar a nossa mente. Precisamos reconfigurar a maneira como nós colocamos a mão no nosso bolso, ou como fazemos as nossas transferências em Pix, ou como nós fazemos as nossas ofertas a entidades filantrópicas. Nós precisamos aprender a como fazer isso, porque a palavra de Deus tem uma orientação que, primeiro, ela não deve ser com tristeza e nem deve ser por obrigação. Nesse lugar, nas Escrituras, você não é obrigada e nem obrigado a ofertar ou a contribuir. Isso não é um princípio bíblico. Um dia eu estava numa das igrejas presbiterianas pregando, e um presbítero bastante bem intencionado, mas desconhecedor das Escrituras,
Falou uma daquelas bobagens que vêm e ficam gravadas no coração do povo e demora muito para você desfazer. Ele disse: irmãos, vamos trazer as ofertas à frente. Naquele tempo que as pessoas vinham à frente para trazer as suas coletas. E se você está triste porque você sente que é um peso, mesmo assim faça, porque dízimo é uma obrigação. Eu fico imaginando que Bíblia que ele estava lendo, porque Paulo diz, vocês não devem fazer por obrigação. Por isso, se você ainda não entendeu o privilégio de contribuir, peça entendimento ao Senhor antes de fazê-lo, porque você não deve fazer com tristeza, com angústia, com pesar ou por obrigação. Nós não obrigamos ninguém a ofertar generosamente no reino. Segundo, você não é obrigado a ofertar, mas também você precisa entender que não existe medo em ofertar. Ninguém aqui vai usar de ameaças para você ofertar nesse lugar ou você contribuir com essa comunidade. Ninguém vai liberar contra você o gafanhoto cortador, o devorador. Conhece essa história? Pastores e líderes que usam a Bíblia para manipular o sentimento de medo. Você lembra a história do homem do saco das crianças, quando eram pequenininhas? Não faz isso, senão o homem do saco vai te pegar, hein? Quantos lembram dessa história aqui? Levanta a mão só para eu saber. Aí. O homem do saco te pegou? Também o homem do saco, do gafanhoto cortador, não vai te pegar. Isso é história. É convencimento ameaçador. Esse Deus gracioso e generoso não vai fundir o motor do seu carro porque você deixou de dar o dízimo na igreja. Ele não vai mandar uma infecção no seu filho para você gastar tudo com antibiótico porque você não foi generoso na sua oferta. Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Nós não damos com ameaça, não damos com medo, não entregamos imaginando que nós vamos proteger, que vamos perder o nosso emprego se não dar. É um privilégio participar, não é um medo, não é um receio. Então não tem homem do saco que vai roubar você das graças e das bênçãos de Deus sobre a sua vida só porque você não contribui. Mas ore para pedir entendimento, para que você compartilhe de um ambiente de muita bênção e de alegria, que é o ambiente da partilha e do compartilhar os seus recursos. Então, essa é a verdade. Nós não chamamos ninguém de ladrão porque não dá o dízimo. Olha, se você não dá o dízimo, você é ladrão, hein? E ladrões não vão para o céu, você já vai para o inferno. Nós não falamos isso. Porque nós entendemos que esse é um princípio do coração da pessoa, em entender algo que eu vou chegar lá já daqui a pouco. E se você não entendeu, significa que você está talvez num caminho bastante diferente das Escrituras. Em terceiro lugar, a gente não dá com troca. A gente não dá por obrigação, nem com tristeza, a gente não dá por medo e não dá por troca. Não, irmão, dê. Entregue, porque a palavra de Deus garante que Ele dará o dobro para você. A Bíblia não fala que Ele vai dar o dobro. A Bíblia fala que a descendência do justo não vai mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. A palavra de Deus diz que Ele suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, de acordo com a sua suprema glória. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mas Ele não diz que vai dar o dobro. Por isso, dizimar, ofertar, contribuir, generosidade é um ato que me inclui no privilégio de participar de algo muito maior do que o meu mero medo, a minha obrigação, o meu pesar ou até o meu sentimento de fazer negociatas com Deus. Agora, que privilégio é esse, pastor? Porque a gente está tirando algo da família, nós tiramos algo do nosso conforto, tiramos algo da nossa reserva e entregamos na causa do reino. Qual é o privilégio disso? O privilégio disso? O apóstolo Paulo faz questão de mencionar. Porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que através da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Não dá para ensinar uma igreja a ser generosa se nós não ensinarmos primeiro o princípio da cruz. Não dá para uma igreja entender o princípio de entregar e devolver ao Senhor os seus recursos se ela não entender onde está ancorado os seus princípios através da cruz. Tem gente ofertando por causa de medo, obrigação, ou até por troca, porque não entendeu a âncora que nós temos, que é a cruz de Jesus. Por isso nós estamos às vezes começando do lado errado, irmãos. Primeiro você entende um Deus ofertante, um Deus doador, que deu tudo para você em Jesus Cristo. E aí você olha para o seu recurso e diz, isso não é nada diante da oferta. Depende do ponto de vista que você vê. Psicologicamente falando, isso se chama o princípio da ancoragem. O marketing publicitário e a psicologia do consumo é mais inteligente que a gente para poder fazer a ancoragem e vender para vocês, aqueles cursos imperdíveis. Por exemplo, você acabou de entrar no seu Instagram e aquele algoritmo demoníaco jogou para você uma bagatela de cursos para você
consultar e comprar. E você vê um que te chama muita atenção. De R$ 1.300, tem um risquinho, por 10 parcelas de R$ 13. O que eles fazem? Eles fazem a ancoragem. O valor é alto, mas agora ele está na promoção porque o valor é baixo e cabe no seu bolso. Você não compraria um curso de R$ 130, mas porque ele seria 1.300 e você não pode perder a oportunidade, você acaba comprando. E o que o cara entrega para você? Não um curso de 1.300, ele entrega um curso de R$ 130. Que você compra, vê, e que você poderia muito bem assistir YouTube e entender o que ele estava falando. De grátis. Ancoragem é trazer algo referência, para que a partir daquela referência a gente faça a nossa decisão. A psicologia do consumo conseguiu fazer a ancoragem para que a gente compre mais. Mas a gente não conseguiu fazer o nosso pensamento se fixar nos valores da cruz para que a gente contribua mais. Porque quanto custa o seu dinheiro? Quanto custa o seu dinheiro? O princípio da sua ancoragem terrena, que é que a maioria dos cristãos fazem, ou melhor, faz. A maioria dos cristãos faz uma ancoragem terrena dizendo: este dinheiro que eu tenho custou a minha formação. Esse dinheiro custou a minha dedicação. Custou o tempo da minha família. Está custando o meu FIES, que eu estou pagando hoje, 5 anos depois. Esse dinheiro custa muito para mim, por isso que para ofertar é tão difícil. É óbvio que custa muito. A sua ancoragem é terrena. Por isso que é difícil ensinar uma igreja, um povo de Deus, a contribuir generosamente, se a ancoragem deles está baseado justamente no terreno. Agora, quando eu me projeto para o eterno, quando eu vejo Deus que me salvou, que me encontrou no pecado, que me enxergou, que me resgatou, como a gente cantou aqui às vezes, com um canto de boca e com mau gosto, o Deus que me achou, o Deus que me deu vida, o Deus que me libertou do poder, do império das trevas, da morte, do pecado, o Deus que resgatou a minha história, o Deus que me vai dar cidadania nos céus, o Deus que vai me levar para morar eternamente com Ele. Se eu ver essa eternidade, o dinheiro que eu aplico aqui é nada. É nada, irmãos. O nosso problema é que nós estamos ancorados no terreno, no nosso patrimônio, no que nós construímos de castelo, e não na cruz. Porque a cruz é uma oferta de amor de um Deus totalmente generoso que fez por você isso. O que nós precisamos fazer quando ofertamos? Responder, irmãos. Nós não precisamos fazer mais nada a não ser dar essa resposta para Deus dizendo: Senhor, eu reconheço a sua bondade, a sua graça, que sendo rico, se fez pobre, para que eu, pobre, pudesse ser rico, e não morar onde você quer, e não ter o carro que você quer, mas estar na eternidade junto com Ele, pela graça e a misericórdia do nosso Salvador. Isso é uma oferta de amor. Aliás, é isso que Paulo chama as pessoas a fazerem. Se vocês entenderem o princípio da cruz, a oferta de vocês não é uma oferta de valor monetário. A oferta de vocês é um valor de oferta pessoal. Porque Deus deu o Filho, Deus não deu dinheiro. Preste bem atenção. O que Deus deu para nós foi o seu Filho, Deus não deu dinheiro. E o que Deus espera de você? O seu dinheiro? Não, Ele espera o seu coração. E olha só, os macedônios parece que entenderam isso. Porque eles, antes de entregarem a oferta, o texto diz, olha aí, eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Eles cantaram aquele hino que não é bíblico, ou melhor, ele tem conceitos bíblicos, mas bem que poderia estar descrito na Bíblia, que é: tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, sim por ti, Jesus bendito, por Ele tudo entregarei. A gente não entrega dinheiro, a gente entrega a vida. Por isso, o seu valor não conta. O seu recurso não conta. O que conta é o seu coração. Ofertar é um ato de coração e não de valor. Se você ainda quer discutir sobre isso, é só pegar Jesus olhando as contribuições no templo, enquanto vinham os grandes e os poderosos e depositavam grandes quantias de valor no gasofilácio, instrumento de coleta daquele período. Jesus não se surpreende com nenhuma daquelas ofertas, mas de repente vem uma senhora pobre, carregando talvez os seus filhos, com muita necessidade, e ela deposita ali algumas pequenas moedinhas naquele gasofilácio, e elas fazem o tilintar, que entra nos ouvidos de Jesus. Jesus diz: para tudo. Ele chama os discípulos e diz: vem aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aquela viúva que está saindo ali?
ela acabou de dar a melhor oferta nesse templo. Porque os outros deram do que lhe sobrava. Essa mulher deu tudo o que ela tinha. E isso não ficará sem recompensa diante do meu Pai Celestial. A oferta é a oferta do coração. A contribuição não é por valor. A contribuição é pelo ofertante. Deus não quer a sua oferta. Deus quer o seu ofertante. Ele é o dono do ouro e da prata. Se você se recusar em dar, Ele levanta outro para dar. Mas Deus não admite que o seu coração não seja um ofertante. Deus quer o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios. É isso que Deus espera. Deus não pediu de filho meu, dá-me o seu dinheiro. Aliás, veja só, Deus fala na sua palavra que Ele ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá. Deus não ama o que foi dado. Deus não ama o recurso. Deus não ama o dinheiro. Deus não ama o patrimônio que foi dado. Deus ama quem dá. A oferta é pessoal, é de coração, é da alma. Por isso Deus não aceita apenas a oferta, Deus aceita o ofertante, irmãos. É o princípio de Caim e Abel. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. As duas ofertas eram boas, as duas ofertas condiziam. Mas Deus rejeitou o ofertante Caim por causa da sua postura e do seu coração e aceitou a oferta do ofertante Abel. A questão não é o quanto que você dá ou deixa de dar, a questão é do seu coração. E se é o seu coração que está doando generosamente. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, o texto que nós lemos, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua de acordo com o que houver proposto em seu coração. Tem mais a ver com isso aqui do que com isso aqui. Nós estamos fazendo um movimento contrário, irmãos. Nós queremos falar o seu bolso. As televisões, a liderança, os pastores, os empreendedores do reino estão querendo falar o bolso. A gente não fala o bolso, a gente fala o coração, porque se o ofertante não vier, a oferta não virá também. E se ela vier, ela vem de uma maneira desproporcional e vem por caminhos escusos. Por isso, é importante que o ofertante se ofereça também, antes da sua oferta, porque Deus quer o seu coração. Agora eu pergunto para você, se é Deus, ou melhor, se é você que determina no seu coração, qual é a porcentagem de contribuição a Deus? Aqui nós temos um problema, queridos. Aqui nós temos um sério problema. Porque o tanto que você contribui não é determinado pelo pastor, não é determinado pela constituição da igreja, não é determinado pela denominação, não é determinado pelo estatuto. A quantidade que você contribui é determinada do seu coração. E eu sei que isso é muito mais difícil do que falar para você que você tem que dar 10%. Porque falar que você tem que ter a consciência do que você vai ofertar é muito mais difícil do que falar o que você tem que fazer. Porque nós adoramos que as pessoas digam o que a gente tem que fazer. E a religião se sustenta nesse princípio. Faça isso que eu mando. E tira a consciência, a capacidade da espontaneidade, do entendimento, do discernimento e da oferta ser voluntária. Por isso que o papel nosso é entender qual é o valor que nós devemos entregar. É o valor que está proposto no seu coração. E isso tem que ser de acordo com a generosidade. E a generosidade é diferente, o seu nível ou a sua régua para cada uma das pessoas. A generosidade é diferente, queridos. Porque para alguns aqui que me ouvem, o 10% é uma zona de conforto. Ela já pagou o seu comer, o seu vestir, o seu morar. Ela já tem agora os seus confortos, ela já tem agora os seus luxos. O 10% para ela é uma zona de conforto, é a sobra. Para outras pessoas, o 10% é um valor inalcançável, porque ela ainda nem comeu dignamente, ela nem morou dignamente, ela nem vestiu dignamente, e a gente está dizendo que ela tem que dar 10%. E sabe o que essas pessoas fazem? Nunca contribuem, porque não se acham dignas, porque não são merecedoras, que não conseguem atingir o padrão estabelecido mínimo. É uma referência, irmãos, o 10%. Se você quer fazer o seu cálculo nisso, faça. E agora eu estou falando de dízimo e não de oferta. Dízimo é tudo aquilo que a gente dá recorrentemente e mensalmente na igreja. Oferta é aquilo que, além do mensalmente, eu ultrapasso e faço em alguns movimentos da minha vida. Mas então,
O sistema justo de contribuição é o sistema da proporcionalidade, de acordo com o que tem no seu coração, que atinja o nível da generosidade. Portanto, generosidade não é um nível que se atinge quando chega ao 10%. Eu vou repetir isso para você. E leia as Escrituras. Leia Levítico capítulo 1, que também fala sobre dízimos e que fala sobre ofertas. Que fala que o mais rico dava novilho, aquele que não era tão rico dava cordeiro, e o que era mais pobre dava pombinho, porque pegava na natureza. Inclusive a família de Jesus deu pombinho no dia da sua oferta no templo. Preste bem atenção de que existe aqui um princípio da generosidade, que é o princípio da proporcionalidade. Dê de acordo com a sua generosidade, que atinja aquilo que você diz, isso aqui é do Senhor. Isso aqui é para Ele. Isso aqui é fruto do meu entendimento da cruz, da oferta, da generosidade. É a minha resposta de coração sincero. Porque eu sei que você está pensando aí, pastor, que hora que você vai falar? Se é para a gente dar do bruto ou do líquido? Se você faz essa pergunta, se é do bruto ou do líquido, queridos, você não entendeu ainda o princípio da cruz. Porque Deus não deu do bruto e nem do líquido em seu filho na cruz. Ele deu tudo. Por isso, o nosso papel é olhar para aquilo que Deus nos dá. E o nosso coração, por extrema voluntariedade, possa ser levado a isso. Davi disse isso quando foi reconstruir o templo. E ele começou a receber um monte de ofertas. E ele diz assim, em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Senhor, quem sou eu? Acabamos de contar isso, né? De cantar. Quem sou eu? E quem é o meu povo para que oferte tão generosamente assim ao Senhor? Pois tudo que nós recebemos vem de ti, e aquilo que é teu mesmo nós te devolvemos. O Davi diz, eu não recebi nada que é meu, é do Senhor, eu só estou devolvendo. Isto é coração, isto é oferta, isto é entregar. Por isso, o nível de generosidade é o nível que você vai estabelecer no seu coração. Agora eu quero dizer uma palavra bem sincera para você. Tem gente que não chega ao 10% porque é mau administrador de seus recursos. Tem gente que fala, não, eu sou desse que não consigo dar lá, eu não consigo dar nada. Mas você come o que não pode, mora onde não pode, veste o que não pode, viaja onde não pode, compra o que não pode, para mostrar o que não tem, para aquelas pessoas que você não gosta, com recursos que você não deve. Então, é aquele negócio, maluco. Essa conversa é uma outra com você. Eu estou dizendo de pessoas que a zona de conforto delas é o 10%, porque elas já têm o suficiente para sobrar. E eu estou dizendo para pessoas que ainda não chegaram a isso, porque elas ainda não têm o suficiente para poder sobreviver. Mas ninguém é tão pobre que não possa dar nada, segundo as Escrituras. E ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. Por isso é o princípio. Agora, um princípio importante sobre a sua oferta é o seguinte. Oswald Smith, um grande pastor canadense, escreveu vários livros sobre missões e ele dizia uma frase muito comum que ele dizia o seguinte: contribua de acordo com o que você ganha, para que Deus não transforme o que você ganha de acordo com o que você contribui. Tá bom, soou um pouquinho ameaçador. Eu vou reconfigurar essa frase para ficar melhor. Eu vou fazer uma pergunta, vai ficar melhor. Você quer contribuir de acordo com o que você ganha ou você quer ganhar de acordo com o que você contribui? Boa pergunta, pastor. Vou repetir. Você quer contribuir de acordo com o que você ganha? Ou você quer ganhar de acordo com o que você contribui? Porque se a sua generosidade ainda não chegou, você talvez seja o próximo candidato a ver que os seus recursos nunca serão suficientes. Por quê? A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 11, o versículo de número 24. Aquele que é generoso vê a sua vida com mais generosidade ser abastecida. Mas aquele que retém o que deveria ser dado, essa sua alma cairá em pobreza, porque a alma generosa prosperará. Aliás, é isso que Paulo ensina. Além de tudo, irmãos, além de tudo, a generosidade traz resultados. Eu não posso falar aqui com vocês sobre dar 100 e receber 200, porque isso não é verdade. Mas eu também não posso falar que você vai ficar sem recompensa. Porque na palavra de Deus estão recheados de textos que nós encontramos. Perdão, a palavra de Deus está recheada de textos que nós encontramos definitivamente uma lei de semeadura e colheita. O texto que nós lemos, 2 Coríntios 9:2. Aquele que semeia pouco vai colher pouco, o que semeia muito vai colher em fartura. Atos 20:35. Mais bem-aventurado é coisa é dado que receber. Existe uma promessa em dar. Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem,
E vocês receberão de volta, boa, medida, recalcada, sacudida e transbordante. Embora Jesus esteja falando de julgamento ali, ele está falando sobre um princípio de dar e receber. Se você olhar nas Escrituras, a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Provérbios capítulo 11, o versículo de número 24 e 25. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta pesares. Há uma lei, há um processo de semeadura e colheita. Traz resultados. Eu não posso lhe garantir que é o dobro, mas eu posso garantir que será o suficiente para você honrar a Deus com a sua vida e para que a sua sementeira aumente mais ainda, porque é o que o texto diz. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, aumentará a vossa sementeira. Ou seja, se você semeou, a sua sementeira vai aumentar. Por isso você não precisa dar mais do que a sua sementeira. Irmãos, você não precisa dar mais do que tem a sua sementeira. É o princípio da generosidade, é o princípio do coração, é o princípio da proporcionalidade. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso com você, porque, na verdade, eu até prego um pouquinho com algumas revoltas no meu coração. Eu vou dizer para você que eu sou um pouco traumatizado com esse negócio de dar mais, e essa ideia de você fazer um sacrifício, dar mais que a sua sementeira, fazer mais do que a sua fé. Inclusive, irmãos, não dê do cartão de crédito. Se você for entrar no juros rotativo para dar o seu dízimo, a sua oferta, não faça isso. Agora, se você vai parcelar para recorrência, você já tem e cabe no seu orçamento mensal, tudo bem. Mas dá para depois parcelar a dívida e depois renegociar a dívida com juros rotativos, não faça isso. Não dê do cheque especial, um ato de fé. Eu vou dar e o Senhor vai prover. Eu coloco o pé e o Senhor abre o mar. Vai nessa para você ver. Teve um irmão um dia que comentou comigo da igreja que eu pastoreava anteriormente. Pastor, eu cheguei na igreja e o pastor estava falando sobre dar o ato de fé, Isaac. Abraão ofereceu Isaac e o pastor falou tão forte que eu decidi naquela noite dar o meu carro. E eu disse para ele: o que aconteceu, meu irmão? Ele disse: eu ando a pé até hoje. Com toda a convicção do coração. O que eu estou dizendo é que Deus é gracioso, é bondoso, mas não trate isso como uma lei de causa e efeito. Porque o nosso papel... Deixa eu tomar uma água aqui, senão vai falhar. Fica brincando com o cortador, fica. O nosso papel é simplesmente dar aquilo que está na sementeira. E a sementeira faz o quê? O resto, irmãos. Você joga a semente, você não come a semente, você não devora a semente. Você simplesmente dá aquilo que tem. Porque a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, o versículo 12 a gente não leu, diz o seguinte: porque se a contribuição é voluntária, Deus aceita de acordo com quem tem, não de acordo com quem não tem. Presta bem atenção nisso aqui. Um dia eu estava em Londrina, e eu morava numa pensão, estava estudando no seminário teológico, e já tinha passado por alguns lugares tentando morar numa residência tranquila. E aquela pensão atendia todos os meus requisitos. Paz, tranquilidade, um lugar confortável para dormir, uma comida razoável. Mas um dia a dona da pensão, a tia, chegou até mim e disse: você vai precisar achar outro lugar para morar. Eu disse: mas o que aconteceu? É o recurso? Eu posso pagar mais para ajudar, dependendo? Ele disse: não, eu vendi a casa. Eu falei: vendeu? A senhora vai fazer outra pensão, vai construir? O que a senhora vai fazer? Ela disse: não, eu vendi para dar na fogueira. Sabe aquela fogueira lá? Ela vendeu a casa para dar uma boa parte para a fogueira, porque ela queria fazer um ato de fé. Eu perdi a pensão, irmãos, por causa desse negócio de fogueira. Até hoje, eu falando para você, eu preciso de cura para o meu coração para essa área. Não dê mais, dê a sementeira inteira. É só isso. É só o que Deus confiou na sua mão. Talvez a sua sementeira seja grande, talvez seja pequena, mas é a sementeira que você tem. Seja fiel a isso, porque existe uma lei de resultados. A semente cai e ela brota. Ela acontece. É um privilégio você poder participar e os resultados vêm de Deus. Mas em último lugar, é muito importante que você saiba disso, que sobretudo, a generosidade é uma responsabilidade. Então vamos pegar desde o começo? A generosidade é, antes de tudo, uma resposta, além de tudo, traz resultados e, sobretudo, é uma responsabilidade. Eu quero ler esse texto de novo com vocês, que diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião,
e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Veja só, a palavra de Deus vai dizer, vocês estão sendo generosos para quê? Existe um objetivo, uma responsabilidade para isso. Para que você quer mais dinheiro? Você sabe responder isso agora? Para que você quer mais? Dá e dá. Você sabe explicar isso? Quando os meus filhos vêm e dizem para mim, pai, me dá mais dinheiro. Todo pai com bom senso pergunta o que para o filho? O que ele pergunta? Para quê? Onde você vai investir isso? O que você vai fazer? Eu vou dar dinheiro para você se entupir na padaria de doce? Eu vou dar dinheiro para você comprar gift card à vontade? Você sabe o que é isso, né, pai? Eu vou dar dinheiro para você comprar com bobageiras e coisas desnecessárias e fúteis? Mas se você me argumentar que te dar dinheiro para um propósito que seja alinhado àquilo que eu acredito e àquilo que é bom, então nós estamos juntos no projeto. Imagine só que você fale para Deus, Deus, eu preciso de mais dinheiro. E Deus pergunta, para quê mesmo? Para que você quer mais dinheiro? Para se provar, para se garantir, para ter mais autonomia, para ter independência? Para adequar ao poder simbólico ou para ofertar-se ao altar de Mamon? Para que você quer mais dinheiro? Não tem problema nenhum prosperar, irmãos. O problema é que muitas vezes a prosperidade dos irmãos não condiz com a prosperidade do reino de Deus. A prosperidade está numa linha na vida social dos irmãos e a prosperidade do reino está em outra. A sua prosperidade deve resultar em bênção para o reino. Porque é a nossa responsabilidade responder com a habilidade os recursos que Deus nos dá para administrar com graça e sabedoria. Por isso, a palavra é, para que você quer mais dinheiro? Porque Deus não dá dinheiro, Deus financia projetos. Qual é o seu projeto no reino de Deus? Quando você oferta, quando você é generoso, quando você coloca diante de Deus a sua necessidade, Deus não dá dinheiro. Deus financia projetos. E qual é o projeto que você tem? Tiago diz, em Tiago capítulo 4, versículo 6, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Por que queremos dinheiro? Se isso não é um financiamento do reino de Deus através de nós, como é que Deus toca o mundo? Como é que Deus sustenta a causa? Como é que Deus abençoa essa igreja? Como é que Deus abençoa as gerações? Como é que Deus visita as comunidades? Deus usa a igreja dele, e a igreja visível que é o pé dele na terra, e que é as mãos dele que servem nesse mundo. Por isso, você, a sua sementeira, é a resposta que Deus usa para responsabilizar-se nesse mundo. Ser alguém que responde com o entendimento das Escrituras, é ser alguém que sabe que Deus não dá dinheiro, Deus financia projetos. Agora, se Deus financia projetos, a gente está com um probleminha aqui. Nós estamos aí agora virando o ano, novo ano fiscal, daqui a pouco março chega, o leão abre a boca e todo mundo começa a ficar preocupado com a declaração de imposto de renda e devolver para o governo. O brasileiro em si não se queixaria de devolver para o governo se ele tivesse de volta os bens que ele paga no particular para ter. Porque a nossa maior crítica e a nossa maior dificuldade em relação à contribuição fiscal é que a gente paga para ter saúde, educação, transporte e segurança. E aí, se a gente quer ter tudo isso em qualidade, a gente tem que pagar de novo, não é verdade? Nosso maior problema é o grau de devolução daquilo que nós entregamos. Agora imagine só, que Deus está fazendo a declaração de imposto de renda dele. E entrega para cada um de nós um pouquinho e diz para você, está aqui a minha declaração de bens para você. Agora você vai devolver no meu reino, em benefício para o meu reino. Nós somos mordomos, irmãos. Nós somos administradores. Deus nos posicionou como governantes dessa terra para manifestar a glória dele. O texto diz, para que as pessoas saibam que é Deus e isso renda gratidão a ele. Mordomos de Deus sabem administrar. Agora, qual é o nosso índice de devolução para o reino? Será que a gente reclama do governo brasileiro, mas também a gente desvia os valores? Será que a gente reclama do governo brasileiro, mas a gente corrompe o reino de Deus com o nosso recurso? A gente reclama do governo brasileiro, mas a gente também sonega o reino de Deus
Através do que Deus depositou em nossas mãos? Deixa eu dizer uma coisa para você que não é muito confortável de ouvir, mas é importante que você também saiba, pelo nosso nível de sinceridade que nós estamos travando nessa comunidade aqui. Se você pega o seu dízimo e administra ele ao seu bel prazer e diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se você pega a sua sementeira e administra do jeito que você quer, não, eu quero dar isso para fulano, eu quero dar... E não deixe que a sua igreja administre isso, como é que você chamaria essa atitude no governo? Não, porque eu ganhei algo grande, mas eu acho que esse valor é muito grande para dar na igreja, então eu vou administrar do jeito que eu quero. Como é que você chamaria isso se o governo fizesse isso com seus recursos? Estão vendo que é o princípio? A gente inverte. Quando nós falamos em generosidade, é uma responsabilidade. É uma resposta que damos com habilidade, porque entendemos o que significa isso. Então, eu queria dizer para você aqui essa noite, talvez para você, que está muito preocupado em relação ao seu dinheiro do futuro, ou como a igreja entende os dízimos e as ofertas. Como a igreja entende? É isso aqui. Tem que ser do coração, tem que ser de acordo com sua generosidade, e cada um tem a sua régua da generosidade, você sabe qual é. Tem que ser um privilégio e tem que olhar para a cruz, porque é lá que está ancorada a nossa referência. Por isso a questão agora não é se você tem dinheiro, a questão é se o dinheiro te tem. Porque esse é o grande problema, o mamão. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, o dinheiro não é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu aconselho casais, pessoas, amigos e até mesmo irmãos que brigam pelo que tem, não pelo que não tem. O dinheiro os tem, o mamão os domina, o poder simbólico social os escraviza. Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se você se submeter à subserviência do dinheiro, você será esmagado por ele. Mas se você assumir e fizer a sua posição, como esse texto nos ensina, de generosidade, você está dando um golpe fatal ao poder simbólico social. E você está dando um golpe fatal à estrutura idolátrica de Mamon. Por isso, para a gente resistir, a generosidade é o caminho de resistência ao poder simbólico do dinheiro, bem como da idolatria espiritual relacionada ao dinheiro. E para encerrar a nossa conversa aqui, talvez você esteja até agora nesse momento dizendo, pastor, isso é manipulação. Irmão, isso não é manipulação. Manipulação é quando eu te levo para um caminho único e você só tem uma escolha ao final. É a estratégia de funil que o marketing usa e que muitas pessoas usam para te convencer de uma única opção que você tem. Eu não estou dizendo que você só tem uma opção. Você tem a opção de continuar frequentando esse lugar, participar de tudo, se envolver em tudo e não contribuir. Ninguém vai te obrigar a nada. Ninguém vai te descaracterizar ou descredibilizar a nada. Mas saiba uma coisa, que existe um outro caminho que nós estamos pregando. E desse caminho decorre todas essas bênçãos e privilégios que nós estamos comentando até agora. E saiba e esteja consciente que disso você não participa. Deste privilégio você não vai sentir. Essa alegria não vai te tocar. Essa referência de cruz talvez não te pertença. E você estará totalmente tranquilo, ambientado. Por isso não é manipulação, é decisão, é opção. E aí, agora Deus te deu os recursos. Você faz com ele aquilo que o seu coração e a sua consciência mandar. Não é problema meu, não é problema da igreja, não é problema da nossa arrecadação e nem é problema dos nossos índices. O seu problema com o seu dinheiro é seu. E agora você decide se vai trabalhar com ele generosamente ou se vai comer a semente. Porque o princípio ideal seria se nós aprendêssemos a nem armazenar em celeiros e a nem comer as sementes. Bonito, né? Eu vou dizer novamente. Generosidade é quando eu aprendo a nem armazenar em celeiros e a nem a comer a semente. Mas fazer com que a sementeira reproduza e isso possa gerar frutos e mais frutos para o reino de Deus. Para que no final, a glória seja dele. Porque se ele deu Jesus, que as pessoas vejam que nós estamos nos dando a ele por causa de Cristo. Não porque a gente quer mais. Não porque a nossa garganta está sedenta demais. Mas porque a gente quer honrar e responder ao amor fiel de um Deus generoso. Eu queria que você continuasse sentado.
mas ouvisse essa primeira parte dessa canção, que para mim faz muito sentido o que nós estamos falando hoje. E depois nós vamos orar juntos. Não precisa segurar o seu bolso, não precisa pegar sua carteira. Nós não faremos isso aqui. Isso é uma questão sua e com o Deus que você serve. Vamos ouvir essa canção.